Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, que sejais por um pouco contristados com várias tentações. Como que eu gosto de observar a forma como estas cartas elas foram estruturadas. Tanto as cartas do apóstolo Paulo, quanto as cartas de Pedro e também dos outros que também registraram e escreveram. Olha, observe a estrutura desta carta, do texto que eu acabei de ler. Não vou nem falar da carta toda, que não há possibilidade, mas do que eu acabei de ler com vocês. Só nesses 6 versículos, nós aqui percebemos que nós temos quem nos gerou, tá bom? Nós temos o propósito com o qual ele nos gerou, além do meio que esse propósito também nos alcançou, e vamos por fim falar que tudo isso aqui tem um alvo. Deus, quando fez, ele tinha um alvo a atingir. Que coisa extraordinária, irmãos, quando nós lemos o texto e nós prestamos atenção nessa estrutura, nessa organização da mensagem aqui. Então vamos começar com o primeiro, que Pedro, ele apresenta uma ação de graças, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia. Então nós temos um propósito de salvação que nasce primeiramente em Deus. Esse desejo de salvação, esse propósito de salvação não nasce do homem em relação a Deus, mas sim é de Deus em relação ao homem. Por que é assim? Porque o homem, irmão, quem está perdido, quem está na escuridão, quem está na situação em que o homem se encontra, ele não percebe, ele não nota qual que tem sido aí a sua caminhada, a sua jornada. O homem, ele não tem noção da sua situação espiritual. O único que tinha uma noção do que a situação em que ele se encontrava a partir daquele momento, o único que teve essa experiência foi Adão. Por que Adão teve essa experiência? Porque Adão esteve no jardim. Adão esteve na presença de Deus. Adão, ele caminhou com Deus, andou com Deus, ele ouvia Deus. Então, a partir do momento que pecou e ele foi lançado fora do jardim do Éden, então, vivendo agora fora do Éden, fora da presença de Deus, ele sim tinha essa experiência de perdição, porque ele teve a primeira experiência e está tendo a segunda. Agora, todos aqueles que nasceram após Adão, conforme diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, está escrito: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ora, a partir de Adão, todos nascem nessa segunda situação em que Adão se encontra. Então, a primeira experiência do homem
Ele é a experiência da morte espiritual, da vida em pecado, da vida de desobediência, debaixo da ira de Deus, andando totalmente contrário à vontade de Deus. Mas o homem, então, ele não tem o mesmo referencial que Adão teve da primeira situação e da segunda. O homem agora que nasce segundo a carne, ele só tem esta experiência, então ele não tem outra noção. E daí o homem não sabe a situação perigosa em que ele se encontra. O homem sem Deus, fora da comunhão com Deus, ele está caminhando para a perdição eterna e ele não tem noção disso. É por essa razão que Deus, ele, vendo a situação do homem, ele vai ao encontro do homem. E assim, então, ele promove a salvação pela sua grande misericórdia. Dessa maneira, ele vai, aqui diz Pedro, ele nos gerou de novo. Para quê? Qual que é o propósito dessa obra que Deus está realizando em nossas vidas? Gerou de novo para uma viva esperança. A partir do momento que o homem passa a experimentar a salvação de Deus, a salvação do Senhor nosso Deus, que ele operou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, sim, porque ele enviou aqui à terra o homem, não para condenar o homem, mas para salvar o homem dos seus pecados. Então, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados e para a reconciliação do homem para com Deus, agora, esses aqui têm uma viva esperança no seu coração. E esta viva esperança, ela nasceu dentro de nós. Por meio do quê? Tem um meio. Foi por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Dessa forma, eu quero destacar aqui a importância do Senhor Jesus Cristo ter morrido. Você já imaginou se Jesus, ele não deixa a sua glória, ele não vem aqui à terra para viver a nossa experiência, para viver a obediência ao Pai em tudo e em todo tempo, em obediência até a morte e morte de cruz. Se Cristo não morre naquela cruz, ele não leva sobre si os nossos pecados. Consequentemente, ele não levaria sobre si a nossa morte. Se Jesus não houvesse morrido, nós estaríamos ainda na primeira situação da qual eu mencionei. Mas Cristo veio, cumpriu com a lei, cumpriu com a vontade de Deus, foi até a morte de cruz e morreu, mas não permaneceu na sepultura. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, ele abre a porta da salvação, ele abre a porta da sepultura espiritual e ele dá oportunidade para aqueles que venham a crer nele saiam do estado de morte espiritual herdada do primeiro Adão e passe a ter uma nova experiência e uma viva esperança no seu coração. A partir de agora, o homem ele vê a situação crítica em que ele se encontra, em desobediência, em separação de Deus, e ele tem a oportunidade de conhecer aquele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. João 14,6, Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ninguém vem ao Pai senão por mim? Porque Jesus morreu e ressuscitou e o Pai, ele o fez assentar à sua destra, à sua direita, lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, diante do qual todos os joelhos da terra irão se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Através da morte fomos resgatados, através da ressurreição
também fomos ressuscitados. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Deus, que com o seu mesmo poder com o qual ele ressuscitou a Cristo, ele também ressuscitou a nós. Ressuscitamos juntamente com ele. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha que coisa linda, irmãos. Então agora nós temos um meio, que é a ressurreição de Jesus Cristo. E ele fez tudo isto para quê? Qual que é o alvo? Verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Aqui na terra tudo vai passar, aqui na terra tudo vai acabar, inclusive essa vida física da qual nós estamos desfrutando, por melhor que ela seja para você, ela vai acabar, seja com 60, 70, 80, 90, vai terminar, e tudo que conquistarmos aqui vai ficar, porque daqui ninguém vai levar nada. Então tudo que é físico é perecível, é corruptível, mas aquilo que Jesus conquistou por nós, através da sua morte na cruz e ressurreição, isto que está guardado para nós no céu. Olha só, nós temos essa viva esperança, porque por meio da fé nós cremos nisso, e está guardado para nós, isto é incorruptível, é incontaminável e não vai murchar. Ninguém vai poder tirar isso de nós. Está guardadinha lá nos céus para cada um de nós. Que agora, vejam, através da fé, verso 5, que mediante a fé, olha a importância da fé para cada um de nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. A fé está nos conservando. A fé que nós temos, que Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós e está sentado à destra de Deus e por nós intercede. Sim, Jesus está intercedendo por nós. Olha o tamanho da obra, olha o tamanho, irmãos, da salvação. Agora nós temos, eu disse que no primeiro momento nós não tínhamos um referencial, mas agora nós temos. Agora nós temos, diferente de Adão. Adão, preste atenção nisso aqui, ó. Guarde com você, anote aí. Qual que era o referencial de Adão? Primeiro, de estar na presença de Deus. Segundo, de estar morto em ofensas e pecados. E ele se lembra da presença de Deus, mas agora está separado de Deus. Quais são as duas experiências nossas? Quais são? A primeira, nós não temos a experiência de estar na presença de Deus. Não é a primeira. A primeira experiência é da ofensa, é do pecado e é da separação de Deus. Esta é a primeira. Agora, em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Nós fizemos o processo contrário de Adão. Nós estamos no caminho contrário daquela de Adão. Adão estava na presença de Deus e perdeu a presença de Deus. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e revivemos. Nascemos de novo. Fomos gerados de novo por esta palavra, pela misericórdia de Deus. Saímos das trevas e estamos na luz. Agora veja a experiência. Você quer voltar àquele estado antigo? Adão, ele queria voltar para o jardim, mas não teve a oportunidade. E você, agora que está na presença de Deus, você quer desistir? Você quer voltar para trás? Você quer voltar para aquela antiga vida? Ou você prefere ficar guardado na fé? Hein? Pela fé, você está guardado em Deus. Olha só, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Para quê? Você está sendo conservado, você está sendo poupado por Deus, a graça de Deus está em você, a fé de Deus está em você, a virtude de Deus está em você, preservando você
para aquele grande dia em que a salvação há de se manifestar, prestes a se revelar no último tempo, em que nesta fé agora, nesta grande obra que ele realizou, em que vós grandemente vos alegrais. Se alegre, igreja, se alegre, irmãos, ei, se alegrem, sejam felizes, agradeçam a Deus por tamanha obra, ainda que por um pouco de tempo importa, e é necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, a prova da nossa fé, mas fiquem firmes. Vamos nos lembrar da palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 e verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Qual que será a recompensa? Um dia Jesus voltará, e quando Jesus voltar, ele vai nos chamar por nome e nós vamos comparecer diante do seu trono naquele grande dia em que ele vai separar bode de ovelha, trigo de joio, e ele vai dizer, uns para a direita, outros para a esquerda. Os da direita, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança, olha, o que está reservado para vocês desde a fundação do mundo. Aos da esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. De que lado você vai querer estar? Hoje você está do lado direito, hoje você está na luz, hoje você está na presença de Deus, portanto perseverem. Saibam que Deus está te guardando, você está sendo guardado pela fé, na virtude de Deus, até que se revele a grande salvação de Deus preparada por Ele para nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mantenha-se firme na fé. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Pois bem, que eu diga sim e que tu digas sim. Achará fé em mim. Eu estarei firme na fé. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém.